Olá, tudo bem? Vamos mais uma aula pela PCI Concursos. O tema dessa aula, ação civil ex delito. Vamos começar esse tema. A ação civil ex delito tem previsão no Código de Processo Penal. E qual seria a razão de nós termos no Código de Processo Penal uma ação civil, sendo que o processo penal lida com a ação penal pública? Muito bem. A ação civil ex delito, que está prevista lá a partir do artigo 63 do Código de Processo Penal, ela existe como sendo uma ação que revela um desdobramento da prática do delito, da ocorrência do crime. Então, quando se fala em ação civil ex delito, nós vamos pensar numa ação, vamos ao conceito, uma ação indenizatória decorrente da prática do delito. Vejam vocês que a ideia de ação civil ex delito está diretamente ligada à responsabilidade civil decorrente do dano oriundo do crime. Então nós vamos partir de uma premissa aqui. Qual que é a premissa? De que todo crime gera dano na esfera civil. Todo e qualquer crime gera dano na esfera civil. Então vejam vocês que se um determinado delito é praticado, é apurado, investigado, é objeto de uma ação penal pública ou privada, e dali advém uma condenação, advém uma sentença penal condenatória, declarando a existência do crime, declarando a sua ocorrência, a sua autoria e materialidade, é indiscutível que na esfera civil se estabeleça uma indenização por conta dessa infração penal. E quando se fala em ação civil ex delito lá no Código de Processo Penal, nós estamos, na verdade, criando um sistema de aproveitamento da sentença penal condenatória. Porque vejam vocês, qual que seria o fundamento dessa ação civil ex delito? Qual que é o fundamento dela? O fundamento da ação civil ex delito é nada mais, nada menos do que o próprio título executivo judicial. Que título executivo judicial é esse? A sentença penal condenatória. A própria sentença penal condenatória, que já foi prolatada na ação penal, servirá de título executivo judicial à própria sentença penal condenatória. Vejam, por que será que a sentença penal condenatória servirá de título executivo judicial na esfera civil? Primeiro porque o próprio Código Penal, lá no artigo 91, inciso 1º, estabelece que um dos efeitos da condenação criminal é o dever de reparar o dano. Dever de reparar o dano decorrente do crime. Ora, se nós já tivemos uma ação penal em curso, uma ação penal em que se discutiu a autoria e materialidade, e ao final se tem uma sentença penal condenatória com título executivo judicial, com maior razão, nós vamos poder nos utilizar dessa sentença para obter uma indenização na esfera civil. E vejam vocês, isso é muito interessante destacar, que esse título executivo judicial, essa sentença penal condenatória, quando ela é prolatada na ação penal, ela é baseada num princípio que rege o processo penal, que é o princípio da busca da
verdade real. Ou seja, toda discussão, todo debate que se estabelece no curso da ação penal, a ponto de gerar um título executivo judicial, uma sentença penal condenatória, é um debate, uma discussão bem substancial. Ou seja, há matéria fática discutida, há produção probatória robusta por conta da busca da verdade real. Então, quando se fala em sentença penal condenatória, no processo penal, nós temos sempre a busca da verdade real, não há limitação da produção probatória, e nós temos sempre em mente, então, que quando uma sentença penal condenatória ela é prolatada com base num juízo de certeza. Ela é prolatada com base no devido processo legal, com base num juízo de certeza. Ou seja, toda vez que uma sentença penal condenatória ela é prolatada, o juiz criminal declara a autoria e materialidade de um fato para depois estabelecer a dosimetria da pena. Então temos dois capítulos condenatórios numa sentença penal condenatória. O capítulo que declara o fato e o capítulo que individualiza a pena. E o capítulo que declara o fato, por uma questão de coerência, ele demonstra a coisa julgada material, a existência daquele fato criminoso, que é o próprio fato danoso da responsabilidade civil. Então nós vamos ter um aproveitamento efetivo desse conteúdo decisório da sentença penal condenatória, ou seja, nós vamos transferir a coisa julgada material da esfera penal para a esfera civil. Isso também porque a jurisdição é una, coerente, harmônica. Então nós vamos ter esse aproveitamento efetivo da sentença penal condenatória na esfera civil. Só que temos um detalhe que precisa ficar muito claro aqui. Alguns alunos precipitadamente dizem assim, não, então basta entrar com uma ação de execução da sentença penal condenatória na esfera civil que nós vamos estar então satisfazendo a ação civil ex delito. Não é por aí, gente. Vamos tomar muito cuidado, porque em regra, uma sentença penal condenatória, ela é um título executivo judicial ilíquido. Olha aqui, cuidado com isso. Por que é um título executivo judicial ilíquido? Porque não há quantificação do dano. A sentença penal condenatória, ela individualiza a pena, isso é verdade. Mas ela não quantifica economicamente o dano. Portanto, antes de se pensar numa execução do título executivo judicial sentença penal condenatória, o que tem que se fazer? Tem que se entrar com uma ação de liquidação. Aqui, basicamente, liquidação por artigos. O que seria uma ação de liquidação? Uma ação que vai ser ajuizada para se discutir e se demonstrar o valor do dano decorrente do crime. Quanto vale o bem jurídico penalmente tutelado que foi lesado pelo crime, quanto que ele vale economicamente para ser objeto de uma quantificação e de uma indenização. Quanto vale? Então, pela ação de liquidação, nós vamos ter como objeto a sentença penal condenatória e vamos demonstrar alguns fatos suficientes para se quantificar o dano. Por exemplo, um pai de família que foi assassinado por uma pessoa muito rica, que vai ter condição, inclusive, de indenizar esse pai de família. Essa pessoa que assassinou esse pai de família foi condenada. Ninguém tem dúvida quanto ao fato. O indivíduo praticou o homicídio, tá certo. E é devido uma indenização. Tá, mas quanto valia a vida daquele homem? Então, ele trabalhava, tinha um emprego, tinha um salário fixo, sustentava os filhos, a esposa. Então, todos esses elementos vão ser demonstrados na ação de liquidação. Porque na ação penal não se discutiu esses limites objetivos do dano. Isso vai ser discutido na ação de liquidação. A ação de liquidação vai servir para isso, para colocar fatos que demonstrem a quantificação do dano. E aí sim, ao final do julgamento da ação de liquidação, nós vamos ter uma valoração do dano. E a partir daí, então, a execução. Tá certo? Então, nós só podemos executar um título
certo, líquido e exigível. A sentença penal condenatória, ela é certa, ela é exigível, mas não é líquida. Dependeremos então de uma ação de liquidação para tanto, que tem previsão expressa no novo Código de Processo Civil, a ação de liquidação, tá certo? Então, aqui nós vamos ter que apurar valores, que dependemos de algumas informações, de alguns elementos, para apurar esses valores, e dessa forma, então, nós vamos ter a sentença penal condenatória fazendo coisa julgada material na esfera civil, tá certo? Muito bem. Mas o que nós temos que analisar também, que é um ponto fundamental, e a sentença penal absolutória? Aquela que absolve o autor do fato, aquela que absolve o acusado, sentença penal absolutória. Qual que é o resultado, qual que é o desdobramento de uma ação penal, de uma sentença penal absolutória, melhor dizendo, na esfera civil? Então nós vamos ter que estabelecer uma distinção primeiro aqui. Nós vamos ter dois tipos de sentença penal. A sentença penal absolutória baseada numa absolvição dubitativa e a sentença penal absolutória baseada numa absolvição categórica. Então temos duas aqui, a absolvição dubitativa e a absolvição categórica. Vamos diferenciar uma situação da outra aqui desde já. Quando um juiz criminal profere uma sentença absolutória, significa dizer que ele absolve alguém. Aliás, só uma observação, por que chama absolutória essa sentença? Porque a presunção de inocência que era relativa no curso da ação penal agora é absoluta. Então, por isso chama sentença absolutória e não absolvitória. É absolutória porque torna absoluta uma inocência que a princípio era relativa no curso da ação. No curso da ação, a inocência, a presunção de inocência é relativa porque admite prova em contrário. Quando a sentença é absolutória, aquela presunção que era relativa, agora ela é absoluta, tá certo? Mas enfim, nós vamos ter dois tipos de absolvição, a absolvição dubitativa e a categórica. A absolvição dubitativa é aquela em que o juiz criminal absolve o acusado por insuficiência de provas ou por falta de provas da participação dele no crime. Na absolvição dubitativa, o juiz criminal absolve pela dúvida da culpa. O juiz está em dúvida quanto à culpa. E na dúvida ele absolve, in dubio pro réu. Na dúvida, na insuficiência de provas, o juiz profere uma sentença absolutória dubitativa. Essa sentença absolutória dubitativa, essa absolvição dubitativa, eu tenho que dizer para vocês que ela é uma absolvição vazia de conteúdo fático jurídico. É uma sentença, nós podemos dizer, oca, vazia. Por quê? Porque não adveio provas, não adveio elementos fáticos suficientes para criar um arcabouço, um sustentáculo a ponto de se formar a coisa julgada material para projetar seus efeitos na esfera civil. Então, quando há a prolação de uma absolvição dubitativa, essa sentença penal absolutória não faz coisa julgada material na esfera civil. Não tem o condão de figurar como um título executivo judicial na esfera civil. A sentença absolutória dubitativa deixa margem para a rediscussão ampla dos fatos na esfera civil, porque ela não traz consigo elementos de convicção, elementos suficientes para demonstrar a ocorrência de um fato relevante a ser objeto de indenização, tá certo? E olha, pensem bem comigo, além da sentença absolutória dubitativa, nós temos algumas decisões que favorecem o acusado e que também não fazem coisa julgada na esfera civil, como, por exemplo, uma decisão que prolata a extinção da punibilidade, em qualquer das suas hipóteses, porque não há julgamento de mérito na hipótese de extinção da punibilidade, uma decisão que homologa um pedido de arquivamento do inquérito, também é o caso de não se produzir coisa julgada na esfera civil, a não ser que seja aquele arquivamento de mérito, em que se faz coisa julgada material, aí tudo bem, porque isso aí equivaleria a uma sentença absolutória antecipada, uma tutela antecipada absolutória, né? Já na fase do inquérito, aí tudo bem. Agora, com relação
às sentenças absolutórias dubitativas, não há como se transferir essa eficácia para a esfera civil, tá? Diferentemente do que nós chamamos de absolvição categórica. Por exemplo, uma sentença que absolve com base em fatos que foram plenamente discutidos, debatidos, essa absolvição categórica, sim, produz efeito na esfera civil, de modo a acalentar e proteger o acusado de uma ação civil ex delito. Então, se o indivíduo se beneficia, por exemplo, de uma absolvição categórica pela declaração, pelo reconhecimento de uma excludente de ilicitude, porque estava amparado pela legítima defesa, por exemplo, é óbvio que uma sentença dessa natureza, ela vai projetar os seus efeitos na esfera civil e vai trazer benefícios efetivamente ao acusado. Não temos dúvida quanto a isso. Por quê? Porque a matéria fática ali debatida foi o bastante para projetar a sua eficácia na esfera civil, porque os fatos foram demonstrados. Uma absolvição categórica é aquela em que o acusado demonstra, por exemplo, que não estava na cena do crime, porque ele tem um álibi que traz esses elementos de prova, esses fatos para o processo. Ou porque ele demonstra que, embora tenha praticado uma conduta típica, agiu em legítima defesa, e ele se beneficia dessa absolvição categórica que vai projetar essa eficácia na esfera civil e vai se excluir a ilicitude lá também do ato ilícito, retirando a culpa e, portanto, de alguma maneira, beneficiando esse agente também na esfera civil, tá certo? Então, absolvição categórica, fundamental lembrar disso, tá? Agora, com relação à coisa julgada na esfera civil, eu tenho que colocar aqui para vocês também algumas observações no que diz respeito ao que nós chamamos de legítima defesa. É uma hipótese específica que a doutrina e a jurisprudência trata, que é chamada legítima defesa com erro na execução, ou em aberratio ictus. Erro na execução ou aberratio ictus. Vamos só relembrar essa situação do que seria uma legítima defesa e aberratio ictus, para entender bem a coisa julgada na esfera civil, os limites subjetivos da coisa julgada, que é o que eu vou falar agora com vocês aqui. Isso é importante, precisa estabelecer um raciocínio aqui de viés prático. Então vamos dar um exemplo aqui, nesse canto aqui da lousa. Vamos lá. Imaginem vocês que nós temos aqui um agressor. O agressor que ataca um cidadão que vai se defender. O agressor A ataca o cidadão D, que vai se defender dessa agressão atual iminente, e quando ele vai se defender para projetar a sua defesa, seu contra-ataque em face de A, ele atinge um terceiro que é T. Então imaginem vocês que o A vai com uma arma de fogo para matar D, D consegue render A, dispara contra A, mas acerta T. Tá certo? Então ele errou o golpe. Legítima defesa em aberratio ictus. A intenção dele era acertar A, ele erra e acerta um terceiro que é T. Tudo bem? O D, então, agora, ele é processado pelo Ministério Público por meio de uma ação penal pública para verificar se ele tinha intenção de matar ou não. Então o D agora responde no polo passivo de uma ação penal pública por tentativa de homicídio, por exemplo. Não é? E D, então, consegue comprovar que ele agiu em legítima defesa, se defendendo da agressão de A. Perceberam? Ele consegue, então, demonstrar efetivamente isso e ele se beneficia de uma absolvição categórica. Vem uma sentença absolutória declarando que ele agiu em legítima defesa, em aberratio ictus, e que, embora quisesse se defender de A, atingiu T. Vejam vocês que interessante isso, né? Entenderam o exemplo? Muito bem. Essa sentença absolutória aqui, que é categórica, beneficiou o D. E aí eu pergunto a vocês, se T, porventura, entrar com uma ação civil de reparação de dano
contra D, eu pergunto a vocês, o D, ele pode se utilizar dessa absolvição categórica e opor essa absolvição a T, dizendo, olha T, não venha me processar, porque eu já fui absolvido em legítima defesa. O que a jurisprudência e a doutrina diz em relação a essa hipótese? E aí eu tenho que dizer o seguinte, D não poderá opor essa absolvição categórica em face de T. Não poderá. Por que ele não poderá? Porque essa absolvição categórica, que beneficiou D, tem os seus limites subjetivos vinculados a D. T não participou da ação penal, não era parte na ação penal. Portanto, ele não se submete aos limites subjetivos da lide penal. E, portanto, ele não tem que se curvar diante dessa absolvição categórica que apenas beneficiou D. T não tem nada com isso. T pode agora ingressar com uma ação penal privada, com uma ação cível, para discutir o dano que ele sofreu em face de D. Por quê? Porque T não figurou na ação e não se submete ao âmbito decisório dessa absolvição categórica. Vejam vocês que interessante isso. Não é? Então há a possibilidade de discutir tudo desde o início, porque a esfera de direitos de T não está adstrita a essa sentença absolutória categórica. Então, não haverá que se falar em coisa julgada na esfera cível, com relação ao terceiro de boa-fé, que sofre com a legítima defesa em aberratio ictus. Tá bem? Isso justamente por conta dos limites subjetivos da lide penal e da coisa julgada material na esfera penal. Tá? E olha, isso permitirá então que T rediscuta toda essa temática, todos esses tópicos, novamente em face de D na esfera cível, sem qualquer tipo de problema, porque ele não figurou na ação. Agora vejam vocês, vamos imaginar um outro exemplo aqui para entender bem essa discussão. Imaginem vocês que o crime que eu estou me referindo aqui agora não é crime de homicídio, vamos pensar num crime de dano. E não vamos pensar em legítima defesa agora, vamos pensar, por exemplo, em estado de necessidade. Estado de necessidade e crime de dano. Eu estou falando isso porque agora eu vou falar de ação penal privada e vou estabelecer uma simetria dos limites subjetivos da lide num outro exemplo. Vamos pensar no estado de necessidade em aberratio ictus. Vamos mudar o exemplo, para deixar muito claro isso. Imaginem que o agressor aqui não é mais agressor, né? É um agente que, de alguma forma, o que ele faz? Esse agente aqui, ele coloca dentro de um carro uma criança. Esqueceu a criança lá dentro, esse cara. E o que acontece nesse caso aqui? Ele largou uma criança lá dentro do carro, um terceiro está passando por aqui, vê essa criança dentro do carro, o que ele faz? Pratica um dano, quebra o vidro do carro. Quebra o vidro do carro e salva a vida da criança. Tá? Então ele agiu em quê? Em estado de necessidade. O patrimônio vale mais que a vida da criança. Muito bem. Vamos imaginar que esse pai aqui, esse agente que deixou a criança dentro do carro, promova, por mais absurdo que possa parecer isso, né, promova uma ação penal privada por crime de dano contra T. Promove uma ação penal privada contra T por crime de dano, dizendo, olha, ele não agiu em estado de necessidade, porque nesse caso o que acontece? A criança poderia sobreviver, o vidro estava aberto, enfim, não precisava quebrar meu carro. Houve dolo de dano e tudo mais, né? Vamos imaginar que o T comprove que agiu em estado de necessidade. Ele conseguiu comprovar que agiu em estado de necessidade. E ele, na ação penal privada, comprova a sua inocência, a absolvição categórica. Comprova que agiu em estado de necessidade, sim. E aí o que vai acontecer nesse caso? Se o T agiu em estado de necessidade, ele conseguiu uma absolvição categórica em relação a A. Perceberam? A está no polo ativo da ação como querelante, T como querelado.
Olha que interessante. Ambos estão dentro dos limites subjetivos da lide penal em relação ao crime de dano. Então, nesse caso, havendo a absolvição categórica, com base na excludente de licitude estado de necessidade, aqui sim. Se agora o A vier na esfera civil para buscar uma indenização pelo carro que foi danificado, ele vai ter que se submeter à coisa julgada material na esfera civil, por conta dessa absolvição categórica. Olha que interessante isso. E por que isso? Porque as mesmas partes que figuraram na ação penal privada vão figurar na ação civil ex delito. E se a sentença de absolvição foi categórica para ambos, né, vinculando ambos na esfera penal, vinculará também na esfera civil. Então, as mesmas partes figurando nos mesmos processos, discutindo os mesmos fatos, óbvio que haverá coisa julgada material aí, produzida na esfera criminal, projetando seus efeitos para a esfera civil, tá certo? Muito bem. Vejam então que interessante que é o fenômeno da ação civil ex delito aqui. Com relação à ação civil ex delito, ainda tenho mais uma questão a trazer para vocês, que é uma discussão que recai no artigo 68 do Código de Processo Penal, e o artigo 68, que ainda está escrito textualmente lá no Código, dizendo que o Ministério Público teria legitimidade ativa para ingressar com a ação civil ex delito. E aí, o que nós temos a falar a respeito do artigo 68? O artigo 68 diz lá que o MP tem legitimidade para ingressar com a ação civil ex delito em favor da vítima da ofensa, da lesão ao bem jurídico, quando o indivíduo for pobre e não tiver condições. Muito bem. A norma do artigo 68 foi submetida ao Supremo Tribunal Federal para verificar se ela está de acordo com a Constituição Federal de 88 ou não, se ela teria sido recepcionada ou não pela Constituição Federal de 1988. E por que essa discussão chegou ao Supremo? Porque foi criada a Defensoria Pública no país inteiro, em vários estados foram sendo criadas as defensorias públicas, e a Constituição Federal, no artigo 129, não fala nada a respeito do Ministério Público como sendo um advogado de pessoas carentes, de pessoas pobres. Veja que o artigo 129 da Constituição não diz nada a respeito, então foi questionado se o artigo 68 ele estaria adaptado, se ele estaria constitucionalmente adequado ao texto constitucional de 1988. E o que o Supremo Tribunal, então, estabeleceu como entendimento no que diz respeito ao artigo 68 do Código de Processo Penal? O Supremo Tribunal fixou um instituto que antes não se conhecia no Brasil, mas hoje já é bem conhecido, que é a chamada inconstitucionalidade por progressão. Ou seja, o artigo 68 vai se tornando inconstitucional gradativamente na medida em que as defensorias públicas vão sendo implantadas. Então vejam vocês que não há uma inconstitucionalidade imediata, mas uma inconstitucionalidade por progressão. Na medida em que vão sendo instauradas as defensorias públicas nos estados, naquele estado em que já existe defensoria pública, o artigo 68 se torna inconstitucional. Vai se tornando inconstitucional gradativamente na medida em que vai havendo a implementação das instituições da defensoria pública nos estados. E o Supremo, quando adota esse conceito de inconstitucionalidade por progressão, o Supremo Tribunal Federal faz isto baseado na ideia de que o Estado Social demora algum tempo para ser implementado. O Estado Social, né, e a Defensoria Pública é um órgão próprio do Estado Social, do Estado Providência, do Welfare State, a sua implementação leva tempo, tempo porque demanda investimentos, demanda uma implementação histórica de um avanço das instituições gradativamente,
e, portanto, nós não poderíamos, de uma forma imediata, estabelecer uma ruptura do modelo do artigo 68 sem permitir um processo de transição. Então, quando se fala em inconstitucionalidade por progressão, o que o Supremo reconhece? Reconhece que nós não podemos deixar a população carente desguarnecida, naqueles estados em que a Defensoria Pública não foi implementada e ainda não assumiu uma estrutura suficiente para cuidar dessas pessoas pobres e carentes, né? Não podemos admitir isso e, de alguma forma, nós temos que respeitar aí a dificuldade do Estado de ir progredindo, de ir avançando aos poucos para se chegar no modelo de Estado social em que aquela pessoa carente possa, de alguma maneira, ter suprido aí o seu direito de acesso à justiça, direito de acesso à ordem jurídica justa, eficiente, porque isso é uma situação que demanda a atuação da Defensoria Pública, né? Em alguns estados, como por exemplo aqui no estado de São Paulo, nós já temos a Defensoria Pública devidamente implantada e a Defensoria Pública aqui em São Paulo já dá conta dessa demanda porque também tem convênios, como por exemplo o convênio com a OAB, com as faculdades, para colocar alguns advogados atuando conjuntamente em um regime de colaboração para permitir efetivamente que esse direito de acesso à justiça possa ser preservado, tá certo? Bem, com relação ainda à ação civil ex delito, o que eu preciso trazer para vocês? Deixar claro o seguinte, que com relação à demanda civil e à demanda criminal, o que nós temos efetivamente, e aí eu vou colocar uma expressão que eu gosto muito de trazer para os meus alunos, que nós temos uma relação de prejudicialidade externa. Prejudicialidade externa entre a sentença penal condenatória e a ação civil ex delito. Por que existe uma relação de prejudicialidade externa? Porque nós vamos ter duas questões, a chamada questão prejudicante e a questão prejudicada. E eu costumo dizer que é uma relação de prejudicialidade externa, vou colocar uma outra expressão aqui, prejudicialidade externa heterogênea. Eu explico o que quer dizer isso. O que quer dizer isso? Uma relação de prejudicialidade externa heterogênea. Ou seja, vamos lá. A questão prejudicante, o que seria a questão prejudicante? A declaração da autoria e materialidade na sentença penal. E a questão prejudicada? O que seria a questão prejudicada? A questão prejudicada, o dever de indenizar. Tá? Dever de indenizar. Se eu reconheço que houve autoria e materialidade no crime, eu vou ter a certeza do dever de indenizar no cível. Questão prejudicante, autoria e materialidade na sentença penal condenatória. Questão prejudicada, dever de indenizar na esfera cível. Por que é uma questão prejudicial externa heterogênea, uma prejudicialidade externa heterogênea? Porque a questão prejudicante acontece na ação penal e a questão prejudicada na ação civil, então é externa. E por que é heterogênea? Porque a questão prejudicante trata de direito penal e a questão prejudicada trata de direito civil. Tá certo? Então nós estamos aí diante, então, de uma distinção importante, questão prejudicante, questão prejudicada. Questão prejudicante, autoria e materialidade na esfera criminal, e questão prejudicada, nós temos então aí o dever de indenizar o dano na esfera civil, tá certo? Então nós temos aí um exemplo de prejudicialidade externa heterogênea dentro daquilo que chamamos de ação civil ex delito, tá certo? Com relação à ação civil ex delito, basicamente são essas as discussões que nós tínhamos a tratar. Eu agradeço a sua participação na nossa aula, no PCI Concursos, no curso de Processo Penal, que possamos então prosseguir. Muito obrigado e até a próxima aula.